Olá, bom dia, bom domingo para todos. Hoje é domingo, hoje é mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando continuidade à vida do apóstolo Paulo, na nossa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Você que ainda não tem a sua revista, você pode entrar lá no site da Convenção Batista Fluminense e baixar o PDF para que você possa acompanhar com a gente as lições da Escola Bíblica Dominical. Você vai precisar da sua revista, da sua Bíblia, para que você possa então estar acompanhando com a gente o resumo dessa terceira lição. E a lição de número 3, ela tem um tema que pode gerar um pouco de controvérsia. O tema da lição 3 é não as obras, e sim a graça. Mas antes de começar, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Ele orientação para que Ele oriente o estudo dessa manhã de domingo. Amém? Feche os teus olhos aí onde você estiver, curva a sua cabeça, pense em Deus e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã de domingo. Te louvamos o teu nome, Senhor Deus. Apesar de tudo, somos igrejas, ó Pai, estamos unidos, Senhor Deus, através do sangue de Cristo, através do poder de Jesus Cristo, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, conduza, Pai, essa lição segundo a tua vontade, Pai. Que teu Espírito Santo fale, Senhor Deus, e não eu. É o que te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, queridos? Não as obras, sim a graça. E o que nós precisamos entender, primeiro, é definir o que é obra e o que é graça. E eu trouxe aqui uns extratos do dicionário bíblico Wycliffe e do dicionário bíblico online, para que a gente possa definir direitinho, para que não haja dúvida no que é obra e no que é graça. Obra, feito realizado por Deus ou por uma pessoa, trabalho, dicionário bíblico online. Entretanto, ninguém pode alcançar uma perfeita aceitação através de suas obras, pois todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Dicionário bíblico Wycliffe, que é esse aqui, que eu tirei só uma folhinha para a gente poder acompanhar. Agora o conceito de graça. Graça. O conceito de graça é multiforme e sujeito a desdobramento nas escrituras no Antigo Testamento. Hesed é a palavra hebraica que quer dizer graça, favor imerecido. Geralmente vem do superior para o subalterno. Exemplo, bênçãos espirituais, livramentos, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E no Novo Testamento? Desculpe, qual seria o sentido de graça? Foi o apóstolo Paulo, que nós estamos estudando, o principal instrumento humano para transmitir o pleno significado da graça em Cristo, que nos oferece graça a todos. A graça, em sua mais completa definição, seria favor imerecido de Deus, ao nos dar o seu Filho, que nos oferece a salvação a todos. O que o autor quer dizer, logo adiantando, são obras da lei. Obras da lei. Não as obras, ele está dizendo obras da lei. Vai aparecer aqui nos 3 ou 4 versículos que os irmãos vão entender que ele está tratando de obras da lei. Primeiro versículo, abra sua Bíblia aí em Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele já começa colocando um versículo dizendo que a obra em si, ela não salva. O que salva é a graça através da fé. Mas então, você pode ser que haja um pensamento, uma concepção de que, olha, se as obras não salvam, então não vou fazer obra de maneira nenhuma. Porque o que é obra? Você ir à igreja é uma obra, cantar no coral é uma obra, arrastar um banco para ali organizar a igreja é uma obra.
Tudo isso é obra. Mas isso por si só não salva. Isso por si só não salva. Mas isso é obra que, se você faz uma obra de caridade, por exemplo, se você dá uma esmola, se você ajuda alguém, se você dá uma cesta básica, isso não salva. Mas se você faz, continua fazendo. Continue fazendo. Porque isso é agradável ao Senhor. Mas o que o autor da lição, pastor Isaltino Gomes, está querendo dizer aqui são as obras da lei. Obras da lei. Que fique bem claro, são as obras da lei. Então vamos à introdução. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, a Torá, e o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus, e a graça mostrada do Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam lei, graça, outras mais confusas ainda pregam a lei como essencial à salvação. Mas nós sabemos que o essencial à salvação é a fé no Senhor Jesus. É a graça que foi derramada. Mais na frente o autor vai dizer que ainda que eu tenha um caminhão de fé, se não tiver um pouquinho de graça de Deus, eu não consigo ser salvo. Porque a salvação não provém de mim, a salvação ela provém de Deus. Então por isso que ele vai enfatizar a graça durante todo esse estudo dessa terceira lição. Mais tarde, na sua mais dura carta, Paulo diz que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Isso está lá em Gálatas 5, versículo 2. Diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, Paulo está falando aqui de obras da lei, em comparação com as obras, com a graça de Deus. E a primeira obra da lei que ele vai dizer que de nada aproveita é a circuncisão. Realmente, a circuncisão com relação à graça de Deus, para nada se aproveita. Por quê? Porque a graça de Deus é derramada como um favor imerecido, para que ninguém se glorie. É graça do Senhor. Então, mais na frente, o autor vai dizer ou cristão ou judeu. Por quê? Porque naquela época, os cristãos, eles estavam ali meio cristão, meio judeu, meio cristão, meio judeu, não sabia exatamente o que era. E Paulo vai fazer a ruptura, ou cristão ou judeu, ou salvação pela graça, por meio da fé em Cristo. E qual o texto que ele vai usar? Justamente Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o outro texto que ele vai usar é Gálatas 2,16, que os irmãos conhecem, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não há justificação. Não há justificação perante Deus através de obras. Porque por mais que eu faça a obra, eu jamais conseguiria atingir o padrão que Deus espera. O padrão que é necessário para alcançar a salvação. Ou a salvação ou pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido, diz o autor da lição. E qual é o texto que ele coloca? Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ora, se a justiça provém de cumprir a lei, então para que Cristo morreu? Cristo morreu em vão. Mas a gente sabe que não foi assim. A graça foi derramada através da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos na morte de Jesus como vicária no nosso lugar. Essa fé, essa graça derramada, então, é isso que nos salva. É isso que nos conduz. É isso que transforma a nossa vida. Continuamos nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. Aí vocês viram aqui, ó, obras da lei. Uma busca inadequada. Número 1. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Paulo viveu a vida inteira praticando a lei. É como aquele jovem rico que praticou a lei durante toda a sua juventude, mas ele não se sentia, aparentemente, ele não se sentia salvo.
E Paulo também não. E abre lá sua Bíblia, Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus através da fé. E é interessante notar que essa fé, ela veio desde Abraão. Abraão foi justificado pela fé, segundo diz a palavra de Deus. E Deus diz que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Interessante como o Antigo Testamento, ele não anula o Novo Testamento e o Novo Testamento muito menos anula o Antigo Testamento. Pelo contrário, eles se completam. Eles se completam. Ao buscar a busca anterior como fariseu fora frustrante. A lei, como qualquer sistema religioso, não nos pode dar o perdão dos pecados. Só a fé em Jesus Cristo. Um exemplo disso é o jovem rico, que eu já acabei de falar. Desde pequeno ele cumpria a lei, mas não tinha aparente certeza da salvação. Você veja que Cristo, quando esteve com ele, essa passagem está em Mateus 16, 19 e 30, Marcos 10, 17 a 31 e Lucas 18, 18 a 30. Jesus, ele não retruca aquele jovem, dizendo, não, você não cumpriu a lei. Porque ele realmente, é bem possível que ele realmente cumpria a lei. Mas a lei não lhe dava a certeza da salvação. O cumprimento da lei não lhe dava a certeza da salvação. Alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras, obedecendo determinados ritos, mas isso é muito diferente de ser salvo pela graça mediante a fé. Essa pessoa pode até ter paz interior, porque satisfez um desejo do seu coração. Mas diante de Deus, isso é bem diferente do que nos sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar uma pessoa. Sistema religioso algum pode nos salvar. E muitas vezes, uma pessoa entra para a igreja achando que a igreja vai salvá-lo. Que os ritos, que os programas, que as programações, que o costume vai salvar. Mas o que vai salvá-la da morte e do inferno e da destruição eterna, da separação da alma de Deus, é a graça mediante a fé. Isso, cada um de nós cristãos, temos que ter isso muito bem definido no nosso coração. O crente, ele tem que ter a certeza da salvação. E essa certeza tem que ser mediante a palavra de Deus. E é isso que o pastor Exaltino Gomes, autor da lição, quer colocar no nosso coração. Que não as obras, mas sim pela graça. E a salvação é pela graça. A bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3, de 4 a 7. Vamos ler? Em ainda que também podia confiar na carne, se algum outro que cuida pode confiar na carne, ainda mais eu, diz Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Como pode? Como pode? Como pode alguém, ainda hoje, nesse século XXI, achar que por cumprir certos ritos alcançará a salvação, se o próprio Paulo deixa bem claro em Filipenses 3, de 4 a 7, que a lei não pode salvar. Ele considerava todo o sistema religioso como esterco, como refúgio, palavra dura, mas expressava a sua conduta irrepreensível dentro da lei inútil. Paulo chama a lei inútil. Paulo queria realmente fazer uma ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Paulo queria fazer uma ruptura. Ele queria operar ali numa ruptura. E essa ruptura está no livro de Filipenses, está na carta de Filipenses, está na carta aos Gálatas, e em Filipenses 3:8 ele diz assim, ó:
E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que ele guardou na lei, agora ele tinha por perda. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo aquilo que ele guardava anteriormente como esterco, como escória. Não a lei, e sim a graça. Ou obedecer à lei não era impossível. Muita gente diz que obedecer à lei era uma coisa impossível. Não, não era. O moço rico que queria a vida eterna disse a Jesus que obedecia à lei e guardava tudo. Jesus não contraditou, dizendo que era impossível obedecer a tudo, aceitou sua palavra. Paulo diz que era irrepreensível. Não pensemos que o evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei e ninguém conseguiu cumpri-la, diz o autor da lição. Não pensemos que Deus viu que era impossível e arranjou outro método. Essa teoria, segundo o autor da lição, desonra a pessoa de Deus. Então, como que fica? A lei era transitória. A lei era serviu de aio, de tutor para levar até Cristo. Vamos ver? Primeiro, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Então a lei veio para que em mim despertasse o conhecimento do pecado, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Olha bem, essa é a versão Almeida. Agora veja a versão King James. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Então a lei, ela nos conduziu a Cristo. Ela disse, olha, você está errado, você está errado, você está errado. Você precisa de um cordeiro. Lembram da história de Abraão e o seu filho? Abraão com seu filho, conduzindo. Ali era lei. Era lei. Mas de repente aparece um cordeiro. Ali é a graça. É Cristo. É o favor imerecido. É Jesus. E Jesus é assim. O Senhor Jesus é assim. Ele é um favor que nós não merecemos. Jesus Cristo é um favor que vem na nossa vida que nenhum de nós merece. A lei dizia, faça isso e viverão. A graça diz, eu fiz e vocês vivam. Buscar a lei, como Paulo mostrou com a sua vida e palavras, segundo o autor da lição, é frustrante. E deve ser mesmo. E deve ser muito frustrante. Na graça de Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, encontramos o quê? A vida eterna. Encontramos a vida eterna. Número 2. Cristo é o fim da lei, mas o fim aqui quer dizer a meta, quer dizer a finalidade, tá bom? A religião legalista, seja dos fariseus ou seitas atuais, que nos enchem de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer, o evangelho de Jesus pregado por Paulo, enfatiza o que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito alguma coisa para que Deus o aceitasse. Quem fez foi Cristo e nós o aceitamos. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas porque pelo que Ele, Deus e Jesus fizeram na cruz por nós. Quando Ele olha por nós, quando Ele olha para nós, é o sacrifício de Cristo, é a morte de Jesus, é o sangue de Cristo derramado. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalhou em nós, no nosso entendimento, o que o Pai e o Filho fizeram, Ele é ministro da graça. O ensino é que Deus fez o que devemos e que devemos crer no que Ele fez. Esse é o ensino. Deus fez e nós precisamos crer que Ele fez. É só isso que precisamos fazer. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é grego é telos, que significa meta,
ou término, e aqui significa os dois, diz o autor da lição, mas sendo provisão temporária. Vai até Cristo, que é o clímax da revelação de Deus. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá salvação em Cristo. Isso é graça. Deus nos ama. Um amor incondicional. E esse amor incondicional, ele nos leva a Cristo. Número 3. Chamados, ou melhor, salvos pela graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deixa eu explicar. Uma pessoa pode ter uma fé tremenda, mas uma coisa errada. Essa fé não salva. É preciso ter fé na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. É preciso ter fé e essa fé, ela ser então envolvida pela graça do Senhor. Porque a minha fé, por mais que ela fosse grande, se não houvesse a graça de Deus, para mim e para você, nós estaríamos incondicionalmente perdidos. É a graça, é o favor imerecido, é o favor do maior, que é Deus, para o menor, que somos eu e você. Esse é um dos versículos que eu particularmente chamo de versículo-chave. São textos que você precisa guardar no seu coração. A certeza da salvação é a marca do verdadeiro crente em Jesus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada no céu. Algumas pessoas falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. Eu tenho fé, eu tenho bastante fé, eu tenho fé. A graça põe o foco em Deus, em Jesus, sobre o que Deus fez e sobre o que Deus faz e sobre o que Deus fará. Isso é a graça. É a graça que a lição quer nos apresentar, em contraposição da lei. Porém, não é salvação compulsória, ou seja, não é de graça. Deus já fez de tudo e nós não precisamos fazer nada. O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, o que é necessário fazer para me salvar? Vocês lembram dessa história? Vocês lembram. E ouviu a resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não há o que fazer, basta crer. Basta crer. Guardemos bem 3 lições no estudo de hoje. Somos salvos pela graça, não pela lei, porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem da lei é o pleno conhecimento do pecado. 2. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. É o contrário, a graça nos oferece e nós nos apossamos através da fé. E 3, nunca nos orgulhar espiritualmente. Orgulhar aqui é no sentido de soberba. É no sentido de soberba. Pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo, salvos pela graça, por meio da fé. Isso me lembra o quê? As 5 solas de Martinho Lutero, né? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus, toda a honra e toda a glória. Amém. Que você tenha um bom domingo, um domingo abençoado na presença do Senhor. Ore, leia a Bíblia, compartilhe Jesus com outras pessoas e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, meu irmão. Fique com Deus.